pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do quarto bimestre, aula de arte. Hoje a gente vai falar sobre as fases do cubismo. Na aula passada a gente falou sobre o cubismo e hoje a gente vai falar sobre as fases do cubismo, ok? Vamos lá, recapitulando, o que é o cubismo? O cubismo ele foi uma vanguarda artística europeia marcada pelos usos de formas geométricas. Era a arte das formas geométricas, né? Surgida ali no início do século XX, na França, esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Então vamos agora para as fases do cubismo. Primeira fase, gente, o cubismo se divide em três fases, tá? E a fase cezanista ou cezaniana, que foi de 1907 a 1909, corresponde à primeira fase, também chamada de fase pré-analítica. O nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das formas e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. Era como se estivessem abertas na tela, vistas de frente pelo público. Segunda fase é a fase analítica ou hermética, que vai de 1909 a 1912. A fase analítica caracterizou-se pela cor moderada, acentuando-se tons de marrons, pretos, cinzas e ocres, como vocês podem ver. A escolha das cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Esse esfacelamento das formas chegou a níveis tão elevados que, ao final, as figuras acabaram por se tornarem irreconhecíveis. Terceira fase do cubismo é o cubismo sintético. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes. Então deixaram de usar aquelas cores mais pesadas, né, o marrom, preto, cinza, e começaram a usar os tons mais fortes e um retorno ao figurativo. Na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Então aqui, gente, era como se desfigurasse toda a figura. A gente não tinha como reconhecer o que estava sendo desenhado. Aqui eles já retornam a figuras reconhecíveis. A gente já pode reconhecer, só que sem voltar a um tratamento realista. Não é uma figura que quer demonstrar a realidade exata da imagem. Então ela continua usando ali das figuras geométricas, mas um pouco mais realista do que da fase anterior. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal, como se fosse a imitação do 3D hoje, né, gente? Além disso, introduziram recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando os sentidos do tato também. Principais pintores cubistas. Quem que eram os principais pintores cubistas? A gente pode citar aqui Pablo Picasso, Georges Braque, Joan Gris, Fernand Léger e Diego Rivera. Esses são os principais pintores cubistas. Agora falando de cubismo no Brasil. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente cubistas, é possível a gente perceber algumas influências claras dessa vertente. A artista Tarsila do Amaral, por exemplo, foi uma das personalidades que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas a gente nota a influência dessa vanguarda europeia pelo uso das formas geométricas. E ainda nas artes plásticas, a gente pode ressaltar também os trabalhos de outros artistas brasileiros, como Anita Malfatti, Rico Monteiro
e de Cavalcante. Esses aqui foram os artistas plásticos do cubismo no Brasil. Então, repetindo, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Rego Monteiro e de Cavalcante. Agora, gente, vamos falar sobre a estética e o belo. O belo, gente, propõe então que tentemos realizar uma determinação filosófica do conceito popular do belo, para que assim nos aproximemos dos traços comuns dos vários conceitos filosóficos do belo. Isto é, vamos tentar explicar o que nós mesmos pressupomos implicitamente quando nos servimos desse termo. Então vejamos, o que é para nós o belo? Ou para começar, qual é o seu efeito sobre nós? Pensa um pouquinho aí, gente. O que é o belo para vocês? Qual é o efeito que o belo causa em vocês? Essa segunda pergunta é bem mais simples e já foi até mesmo parcialmente respondida. O belo, como já dissemos, nos agrada, ou seja, nos contenta e nos dá prazer. O belo é algo que nos alegra e que por isso nos ajuda a viver e a gostar disso. Então, o belo, gente, é aquilo que nos alegra, é aquilo que nos contenta, é aquilo que nos dá prazer. Acepções de belo. Foram 3 as acepções fundamentais do belo que prevaleceram entre os gregos. Quais foram essas acepções? A estética, a moral e espiritual. Estético. No sentido estético, o belo é a qualidade de certos elementos em estado de pureza, como sons e cores agradáveis, das figuras geométricas regulares, das formas abstratas, como a simetria e as proporções definidas, a enfim, de toda espécie de relação harmoniosa. A beleza dos elementos puros repousa na sua adequação ao sentido, sobretudo à vista e ao ouvido. Belo é o que agrada ver e ouvir. O agrado estético, o prazer de ordem superior, decorre mormente da atividade privilegiada desses 2 sentidos, de natureza intelectual, a vista e o ouvido, que estariam mais próximos da essência imaterial da alma. Então, na acepção estética, destaca-se aqui os sons e as cores agradáveis, as figuras geométricas. Acepções do belo espiritual. A fruição da beleza, que participa tanto da inteligência quanto da sensibilidade, afeta moderadamente a alma. O verdadeiro prazer belo é inseparável da medida e da contenção, virtudes impostas pelas faculdades superiores da alma. E por último, acepções do belo, a última acepção, a acepção moral. Na acepção moral, o belo é tido como o equilíbrio das almas, que conseguem manter-se em perfeita harmonia consigo mesmas, a igual distância da virtude e do vício, ocupando o meio termo da moderação que constitui a medida do bem. Seria a acepção de Aristóteles, onde ele fala que a virtude do homem está no meio termo. Então, quando você é moderado, quando você tem um equilíbrio, quando você não é exagerado e também não exagerado no excesso ou na falta, você é alguém virtuoso. Então, o belo está na moderação, está no equilíbrio. O significado das 3 acepções analisadas, que se ligam entre si como facetas de um prisma, é a excelência e o grau de perfeição desejáveis nas coisas exteriores, na conduta e no conhecimento. Por isso, é que a beleza, exteriorizando essa perfeição que o homem tende a alcançar, como ser racional que é, constitui fonte de prazer para os sentidos e para a inteligência, índice da vida feliz e alvo de louvores. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de fazer as atividades da nossa apostila. Lembrando vocês que dessa vez as atividades para serem feitas serão as atividades 7, 8, 9 e 10. Como eu tive um probleminha na aula anterior, um probleminha de saúde, eu não consegui postar para vocês a nossa aula anterior. Então, nessa aula, vocês irão compensar a aula anterior fazendo 4 atividades da nossa apostila.
essa aula que nós tivemos hoje, ela servirá para vocês responderem as 4 questões, ok? Então, um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula.